Boa noite. Ana, tô tentando. Como Olá! estás? Tudo bem? E você? Também, cá estamos. Tá funcionando tudo certo, né? Tá me vendo? Aparentemente, sim. Acho que tinha posto isto muito alto para pôr um bocadinho mais baixo, senão só se vê o meu cucuruto. Está bem assim? Sim, pra mim tá bom. Você tá bem instalada? Também estou. Então, Sim. Claríssima. perfeito. Boa noite, todo mundo que tá com a gente. Bem-vindos. Bem-vindas. Então, bem-vindos ao quinto episódio do Tarot Tribute. Essa noite eu recebo a Ana. Ana, eu vou te apresentar, mas antes Uhum. de tudo eu queria pedir desculpa, porque português não é minha língua materna. Agora tô calma, tô me controlando, mas eu sei que depois, com a empolgação, né, da conversa, com certeza vou cometer vários erros, então já peço desculpa, tá? Para os lusófonos, se eu fosse uma trata-língua um pouco. Ana, eu te conheci. Então, primeiro, você. Você é taróloga? Sim, de certa forma, eu acho que sim, embora não seja a minha profissão principal, ou seja, não vivo exclusivamente do tarot, eu faço outras coisas, tenho outra profissão, mas eu neste momento acho que sim, porque a minha envolvência com o tarot já é tão grande, ou seja, ele já entrou de tal forma na minha vida. Eu já dei e dou e pretendo continuar a dar aulas de tarot. Dou consultas de tarot, ou seja, no fundo, o tarot é algo que me pertence de alguma forma. Portanto, eu acho que nesta fase eu já me posso considerar como sendo uma taróloga, Sim. embora ainda esteja muito no início, apesar de já há alguns anos estar neste estudo e nestas pesquisas, eu ainda sou uma taróloga iniciante, digamos assim, não é? Por que E espero que que fala iniciante? Quantos anos de estudo a gente precisa antes de ser um tarólogo confirmado? eu não sei, eu isso não sei responder, não é? Eu acho que isso também são sensações das nossas vivências. Mas Sim. eu já estudo há 6 anos, um bocadinho mais, talvez, que eu estudo Então, isto. você começou, o tarô entrou na tua vida há 6 anos, é isso? Aproximadamente, sim. Foi Você, uma coisa muito de repente, ou seja, um dia eu tinha um baralho nas minhas mãos e eu não sabia o que é que ele era, não é? desculpa, eu não entendi. Onde você encontrou um baralho Estou aonde? a dizer que houve um dia na minha vida que eu tive um baralho nas minhas mãos, encontrei o baralho aqui em casa e de repente pensei, eu tenho aqui um baralho de cartas, vou ficar com ele, não é? E eu não conhecia o tarot. E por coincidência, num período muito curto de tempo, e quando eu estou a falar de um período muito curto, estou a falar de um mês, 2 meses, eh, eu fui fazer uma consulta com uma cartomante, que nunca tinha feito na minha vida. Foi uma coisa que me revelou muitas novidades para mim e muita mais curiosidade pelo baralho que eu tinha encontrado aqui em casa. Eu conheci pessoas que me falaram de tarot, um grande escritor que eu gosto muito a falar sobre tarot. Eu encontrei por acaso o livro do Italo Calvino sobre o tarot. Eu tinha um grande amigo que fez uma exposição com cartas de tarot. De repente, tudo a minha Ao história mesmo tempo, tudo de isso tarot aconteceu no e mesmo eu não sabia momento? nada de tarot, não é? E durante muito tempo punha as cartas em cima da mesa, aqui junto de mim, para tentar entender e não entendia, eu não sabia o que era. E comecei, como eu acho que muita gente começa, a ir pesquisar o que era, não é? Comecei pelas internets, por conversas com amigos, por curiosidades.
Até que chegou um momento que eu senti mesmo necessidade de estudar tarot. E fui procurar, neste caso foi o Silvio, do Lisboa Tarot, que eu conheci também nestas sincronicidades do tarot se aproximar de mim. Eu conheci o Silvio. Eu conheci o Henrique Henriquez também assim, muito por acaso, numa página de Instagram que não tinha nada a ver com tarot, era de um fotógrafo. E eu fiquei fascinada porque falava de tarot e pedi ao Silvio para me ensinar tarot, e foi assim que eu comecei a aprender tarot. Não é? E depois fui fazendo um curso, outro curso, vários cursos, até que eu durante a pandemia tive que fazer vários cursos, já tinha feito vários cursos de tarot, e eu durante a pandemia queria muito estudar os arcanos menores, porque de alguma forma tudo aquilo que me ensinavam ou tudo aquilo que eu abordava era muito os arcanos maiores. E conheci o Júlio do Fortuna Arcana, com quem eu comecei a fazer curso de maiores, curso de menores, curso de história de tarot, curso de prática de tarot. Foi Total. uma grande festa, e a partir daí a minha vivência com o tarot mudou completamente e comecei a estudar tarot de uma forma mais aprofundada, indo aos autores originais, continuando sempre por uma ligação muito à raiz do tarot, que eu gosto muito da parte mais francesa, gosto muito de Charles Unger, da maneira como alguns autores franceses veem o tarot, mas também estudei cada vez mais a chamada, o sistema da Golden Dawn, não é? E a chamada A gente escola. vai falar sobre isso, essas escolas, E né? foi assim que Porque o tarot entrou, foi entrando, foi entrando, foi entrando, e hoje acho que tudo aqui em casa está rodeado de tarot, basicamente é um bocado isso. então entrou assim, você caiu aí nessas aulas, nessa paixão, né? E você começou a tirar para os outros a partir de que momento? Desde o início? Esperou muito tempo? Esperei algum tempo, comecei, eu primeiro comecei com pessoas que me eram próximas, ou seja, com amigos, com pessoas que eu conhecia, e comecei a sentir uma grande necessidade em tirar cartas para fazer leituras a pessoas que eu não conhecesse de todo. E então fui pedindo aos meus amigos que arranjassem outros amigos que viessem ter comigo. E foi assim que começou. E ao fim de, talvez, ainda demorei um ano e pouco, até eu me sentir segura e capaz, e também muito com o aval do Júlio e das pessoas com quem eu estudava, de me aventurar mesmo em questões mais profissionais, não é? Uhum. Ter consultas de forma abertas a um público em geral. Sim. E Mas foi eu acho que todo mundo, assim, a gente tem uma fase que a gente estuda, né? E a gente tira pra gente, que não é a melhor coisa, né? Mas, e essa passagem, né? Esse momento que a gente começa a sair da tiragem para os próximos e tirar para desconhecidos, a gente sempre está um pouco no início com esse síndrome do, né? De não ter, de não ser, de não ter legitimidade, assim, é uma passagem mesmo, né? Até a gente ganha confiança e tal, porque estudar, a gente pode estudar, nunca acaba, né? Então, e a Rotamaga, então, ela nasceu quando? Essa conta? Me a conta um Rota pouco Maga, desse nome. a Rota Maga nasceu num momento, talvez antes de eu iniciar esse curso com o Júlio. Eu já andava a estudar tarot e eu fiz um daqueles cursos fast food, não sei se se pode chamar assim, que fiquei muito desanimada porque comprei um curso de todos os arcanos e eu numa tarde eu passei pelos arcanos todos porque eram 10, 15 minutos para cada arcano. Fiquei muito triste com aquilo. E então, e o que é que eu É, fiz? sim. O que é que eu decidi fazer nesse dia? E foi aí, de uma forma também muito autodidata. Comecei
decidi que todas as semanas eu ia tirar 2 cartas e ia estudar as 2 cartas em conjunto e no fim ia fazer um resumo dessas cartas. E inclusivamente na altura até as enviava a esse professor com que eu fiz esse curso para ele me fazer uma validação das cartas, a ver se estava tudo ok. Uhum. E foi assim que eu comecei a estudar ainda mais aprofundadamente o tarot. E todas as semanas eu tirava. E eu gostava dos textos que escrevia. Ou seja, chegava uma altura, gostava dos textos que escrevia. E aí eu, quando cheguei para aí ao terceiro, ao quarto ou quinto texto, senti uma necessidade de os publicar. E foi numa fase que o Instagram estava a começar e então eu decidi abrir uma página exclusivamente só para publicar esses textos com os Então baralhos. veio juntos a uma prática de escrita também, né? Foi, De um trabalho analítico, mas também foi, uma foi, produção. foi. Ah, Isto já lá vão uns anos, não é? Tanto que o Rotamaga já tem 3 anos, portanto, já vai para o 4º ano. Portanto, isto já vai muito tempo. E na altura fiz isso até chegar aos 78 e acabar. Na altura, para encontrar o nome, eu tinha também feito um curso de tarot sobre o tarot mitológico, só com os arcanos maiores, com uma também é uma astróloga e taróloga aqui de Lisboa, com a Suzuka Ferreira. Eu fiz um curso com ela e ela falou-nos daquela questão do rota, não é? Da inversão, que eu só anos mais tarde é que eu percebi de onde é que aquilo vinha, mas eu achei bonita aquela inversão do tarot Rota e da Tarô. palavra Uhum. rota. E então achei que tinha que ter o rota. O Maga veio numa conversa de amigos e pronto. E foi assim que surgiu o Rota Maga, sem qualquer tipo de pretensão, sem qualquer objetivo naquela altura, não é? E, e foi assim que apareceu o Rota Maga. E pronto, Mas eu fui. uma magia, não é? Não é um pouco uma magia É, tirar o tarô? Somos todos um pouco os magos, assim, com esse tarô. e depois foi avançando e pronto, e agora já tem já é um instrumento completamente diferente do que era no início. Uhum. Era simplesmente um exercício de escrita e da exposição da escrita e de partilha. E uma das coisas que eu acho mais incríveis e que o Tarot me trouxe foi a partilha e a possibilidade de partilhar com outras pessoas, como contigo, Sim, sim. tudo o que é o conhecimento do Tarot e o que é que ele significa e as várias vertentes e as várias formas de o interpretar e de o trabalhar e de o utilizar como um instrumento. E a mim trouxe-me muito, ou seja, Sim, eu não digo que a rede social para isso, ela é maravilhosa, porque você sai de uma prática, né, meio individual, meio solitária até às vezes, porque o mundo não é tão fácil assim conectar com pessoas que estão apaixonadas, né, para isso. E aí com a rede você vai e descobre o trabalho de pessoas do mundo inteiro, maneira de pensar, de vivenciar o tarô. Isso é muito bacana. é. E de facto foi assim, e até foi pela Rota Maga que eu depois cheguei a um congresso de cartomancia feito por um português, no qual eu conheci aquela Maziero, que é uma taróloga brasileira, que tinha um podcast, que eu ouvi o podcast, e pelo podcast eu conheci a Thaís e a Thaís Camargo, Uhum. está aqui, com quem eu já fiz vários workshops e do trabalho do qual eu gosto muito. E conheci também a Júlia, e foi que eu cheguei às aulas do Júlio, e do Júlio cheguei ao Diego, com quem eu fiz mentoria durante muitos anos. Sim, o Diego está aqui com Ah, a gente, eu vi ele passar. sim, quem eu fiz mentoria, faço ainda hoje mentoria com ele. E eu acho que isto é extremamente enriquecedor, porque eu não conhecia pessoas que vissem, que tivessem visões de tarot, que de alguma forma dialogassem comigo. Uhum. Pessoas cá, ou as pessoas que eu conheço, ou que eu conhecia aqui em Portugal, a maioria do meu grupo de amigos, tarot era assim uma coisa que Sim.
Sim, te entendo muito. não é? E foi uma grande descoberta. Foi uma grande descoberta. E foi assim que o Tarot entrou, e é assim que ele está, e eu espero que ele continue durante muitos e muitos anos. Ele entrou assim, e hoje em dia é você que dá aula também, né? Então, você mesmo continuando sendo aluna, você é professora também, né? Sim, isso surgiu muito até de umas conversas que tive com o Júlio, e o Júlio foi a pessoa que mais me incentivou a fazer isso, porque eu sinto que cá em Portugal não há uma prática de ensino de tarot que nos mostre um bocadinho esta visão da parte do desenvolvimento histórico e dos autores que estão por trás da construção e da linguagem simbólica que as cartas têm, que se vai mantendo ao longo dos séculos, mas que vão sendo trabalhadas de forma diferente, de períodos para períodos e de culturas para culturas, não é? E eu acho que isso é super interessante, e grande parte das pessoas não tem sequer a noção do que é que está por trás de um baralho de tarot. Seja ele feito agora, no século XXI, ou seja um baralho do século XV, por exemplo. Uhum, E eu acho sim. que isso é muito interessante. Mas eu senti a mesma coisa, sabe, essas conexões, assim, graças à rede social, me permitiram perceber que, nossa, tem tantas pessoas pensando tarô, tantas pessoas que escreveram ao respeito, tantos pontos de vistas diferentes. E também achei que aqui na França a gente não tinha, a maioria por exemplo, a gente vai falar um pouco das escolas e tudo, mas tem muita coisa que não são traduzidas em francês, por exemplo, entendeu? Você só encontra em inglês, então, para quem não fala, aqui tem uma coisa muito fechada, eu acho ainda, e pouca produção também, no que diz respeito à cartomancia, ao tarot na França. Então é uma dificuldade. Eu vi que tinha um mundo assim desconhecido, sabe? Fiquei muito surpresa com isto. E, e achei já que em Portugal vocês tinham mais visões do que a gente aqui na França, sabe? Mais abertura, mais. Não sei todo mundo, né? Encontrei você, o Pedro, né? Que era um tarô. Eu vi que vocês tinham essa visão maior, sabe? Sobre este mundo por trás, assim. O Pedro foi um encontro muito feliz, que também veio através do Júlio, e é uma pessoa com quem eu gosto imenso de estudar e de partilhar e de falar sobre tarot, porque tem uma visão muito semelhante à minha, não é? Uhum. E agora, cada vez mais, à medida que o tempo vai passando, eu vou encontrando outras pessoas aqui em Portugal que também gostam de tarot, que também estudam tarot nas várias vertentes, e às vezes até me surpreende, porque estas pessoas não são visíveis, não é? Uhum. E, Não, é isto. e nesse aspecto as redes sociais permitem-nos comunicar e conversar e partilhar ideias. Compartilhar. É extraordinário, acho isso extraordinário. E é isso maravilhoso. E então, Ana, você estava falando do tarô do século XV, de um tarô mais velho. E isso me leva a te fazer outra pergunta. Para você, o tarô ou são os tarô? Para mim é o tarot. Eu tarô, então qual? É, Qual é o. eu acho que o tarot é um instrumento, não é? Eu costumo dizer aos meus alunos, tarot são 22 arcanos maiores e 54 menores, não é? E isto é um tarot. Tudo o resto que não tem esta estrutura não é tarot. Pode ser outra coisa qualquer. Pode ser Uhum. áculos, menquiates, mitelis, outro tipo de montanhas, o que for, mas não é tarot. Mas para mim, tarot Essa é estrutura. a imagética dentro desta estrutura vai variando muito de época para época, de autor para autor, até mesmo de alguns conceitos mais teóricos que estão por trás.
Tanto que os tarôs que são feitos hoje, no século XXI, têm referências de outros tarôs, mas podem ter imagens diferentes, mas é o mesmo tarô, porque os símbolos devem se manter constantes. E você acha que ele se mantém? Eu acho que na sua generalidade mantém-se, apesar de haver algumas situações que nós percebemos que quem desenhou o tarô, que quem concebeu aquele tarô em particular, pode ter mais uma visão estética e não simbólica de estudo aprofundado dos significados de cada uma das cartas, mas mesmo assim eu acho que os símbolos se vão mantendo. Sobrevivem, né? Sobrevivem através dos séculos. Acho que é muito raro nós encontrarmos um tarô que seja muito dispar do simbolismo que ele tem na sua origem. Existem, efetivamente eles existem, mas são em muito pouca. Então você não tem preconceito com os tarô mais modernos, assim. Para você eles são tão válidos. Não tenho, não tenho. Apesar de não conseguir ler, ou seja, eu não faço leituras com tarôs modernos. Eu gosto muito do Marselha, eu tenho os meus 2, 3 baralhos de Marselha que são os quais, com aqueles é que eu jogo e não lembro com mais nenhum, mas mesmo assim eu não tenho preconceito nenhum, eu compro tarôs modernos, eu tenho muitos tarôs, porque entretanto entrei nesta compulsividade de compra de baralhos, e tenho baralhos, desde baralhos mais recentes, de alguns bastante, que eu até acho bastante interessantes, porque apesar deles de se distanciarem um bocadinho de Marselha, ou mesmo de um tarô do Wade Smith, ou de um Crowley, ou de um. Não estou agora a lembrar de mais nenhum assim em particular, mas eles mais ou menos vão-se ajustando as imagens aos originais. E nós conseguimos, ainda no outro dia comprei um baralho, o Tarot Noir, fiquei muito por seguir o padrão de Marselha, ser um tarô moderno que segue o padrão de Marselha e não segue o padrão do Eito, por exemplo. Mas eu não tenho preconceito nenhum contra os tarôs modernos. E compro. E qual era aquele primeiro baralho que você falou que você... Que eu tinha. Sim, que você tinha. Era um Grimaud do Paul Marteau. Ok. Do mais clássico. E o segundo baralho que eu comprei foi porque gostei muito dele. É um destes baralhos modernos, tá? Não sei se já do século XXI, se ainda do século XX, de uma italiana. E agora não me estou a lembrar do nome dela. Que é um baralho muito diferente, tem uma imagética muito diferente que Marselha quer do Waite. Bem que estudando o baralho e os significados das cartas, nós percebemos que ele segue um bocadinho a escola inglesa e o sistema da Golden Dawn, pelos símbolos que utiliza. Mas é um baralho que parece assim um baralho da Alice no País das Maravilhas, não é? E é um baralho que eu gosto muito, mas que eu hoje sou incapaz de jogar com ele, mas foi dos primeiros baralhos com que eu comecei a jogar. E você pode, porque assim, seria legal você, se você quiser, falar um pouquinho mais sobre o que é a escola inglesa e o que você chama da escola francesa. Devo te dizer que para mim essa descoberta do que tinha um conceito em redor de uma escola francesa foi uma grande descoberta, porque nunca tinha encarado o tarô de Marselha, a prática do tarô de Marselha ligada a uma escola tipicamente francesa. Mas talvez porque eu sou francesa, ou talvez porque, não sei, nunca tinha encontrado gente verbalizando assim, mas só para dizer que na França nunca tinha ouvido falar da escola francesa do tarô. Uma coisa que eu só escutei
de pessoas que não eram francesas. Então, achei muito interessante também isso, ver qual é essa representação. E, assim, a escola inglesa, né, com a Golden Dawn, a gente conhece um pouco. A gente sabe que tem Tarot de Marseille, basicamente Rider-Waite. Uhum. Mas, então, você pode falar um pouquinho da diferença entre essas escolas, assim, sem entrar muito, muito no detalhe, mas para quem não conhece, por exemplo? Eu, eu estudei com o Júlio, foi com ele também que eu aprendi esta diferenciação entre escola francesa e escola inglesa, e depois fui encontrar isso noutros autores, como o Ney Naif e outros autores que li, inclusivamente, não sei se o próprio Michael Dummett, Uhum. no livro dele da história do oculto, não é? Do tarot oculto, que ele também fala nisso. E, e aquilo que a identificação da escola francesa como sendo aquela que surgiu com o Kurt Gebelin e com o Eliphas Levi, depois com o Etela, não é? Então, é ocultista, né? A escola dos Dos ocultistas. ocultistas esotéricos do século XIX, ou seja, finais do século XVIII até ao século XIX, até ao Papus, mais ou menos. É? Eu penso que o Oswald Wirth também se engloba dentro desta linha dos ocultistas que formaram a escola francesa no sentido dos seus significados irem muito estarem muito ligados à cabala, mas não à árvore da vida. Ou seja, A cabala, mas não, à desculpa. árvore da vida, não é? Ou seja, eles começam a identificar esta parte principalmente o Eliphas Levi, o tarot com as letras hebraicas e com o estudo da cabala e com a utilização do tarot dentro de práticas de magia, não é? Mas é com a Golden Dawn, ou seja, no finais do século XIX, já no início do século XX, que há uma alteração desta forma de estudo, não é? Porque a Golden Dawn acaba por criar um sistema próprio que se distancia um bocadinho deste sistema que o principal fundador foi o Levi e depois o Papus, desenvolveram, criando até inclusivamente alguns significados ligeiramente diferentes que o Papus tinha definido, e puxando um bocadinho a árvore da vida para colocar nela, e num estudo muito cabalístico, todas as cartas do tarot. Hum. Enquanto eu vejo muito a escola francesa como fazendo uma associação mais numerológica, ou seja, tem mais um estudo de numerologia e muito filosófica em termos do estudo da numerologia, e a chamada escola inglesa, que no fundo é o sistema da Golden Dawn, como sendo mais cabalística. Mas na Golden Dawn tem também a parte astrológica que entra Tem. em conta, né? A Eu, gente não tem tanto, eu acho, eu tenho eu acho, muita né? dificuldade, eu tenho muita dificuldade com esse lado mais astrológico associado ao tarot, porque nunca estudei astrologia e o tarot sempre falou comigo, não é? Porque eu acho que o baralho fala Mesmo sem connosco, isso. sem eu precisar de saber onde é que está o Júpiter ou onde é que está ou os significados astrológicos associados às cartas. Porque na Golden Dawn é mais uma superposição de diferentes sistemas de crença, né? Sistema de crença não, vamos dizer, diferentes sistemas simbólicos que se superpõem e se reencontram dentro do tarô, mas também tem tarô, tem um, como se fala? Essa ideia que o tarô vem do Egito, com símbolos Isso os que franceses também tinham, não é? no Código de Geblan, isso nasceu com o Código de Sim, Geblan, né? o também tinha, portanto, esse lado mais egípcio do tarot, se a gente lhe pode chamar assim, existe nos dois lados, não é? Entendi. Existe na linha francesa, quer na linha inglesa. Agora, Mas então não tem escola francesa antes, assim,
quero dizer, no conceito teórico, assim, né? O que se chama de escola francesa começa com os ocultistas, se não é antes. Por exemplo, o tarot da Renascença, essas coisas. Não. Agora, depois nós temos autores, há uma autora que eu sou especialmente, gosto mesmo muito, já, e gosto muito da visão dela do tarot, que é a Chayla Ungar, que retiram tudo isto ao tarot, não é? E o tarot passa a ser a linguagem simbólica na sua origem pela observação do comportamento das imagens das cartas e o que é que elas comunicam com o nosso consciente e com o nosso subconsciente. Isso, para mim, é a parte mais importante do tarot. Independentemente do estudo dos ocultistas, não sei se foi por eu ter começado muito, e eu vi que o Silvio está aqui, já foi para dar um olá do Tarot Lisboa, com ele a fazer muito esse exercício de imagem e de sentir as cartas. Eu depois me revi muito naquilo que a Chalai fala no livro dela sobre o tarot e que eu me identifico, eu pessoalmente, muito com este lado do tarot de Marselha e na leitura do tarot de Marselha, muito simbólica e muito por imagem. Não quero, no entanto, eu conheço os significados das cartas das duas escolas, não é? Portanto, isso para mim é uma mais-valia e não deixa de estar presente também nas minhas leituras nunca, não é? Uhum. Eu sei, conheço o sistema da Golden Dawn, provavelmente até tenho uma leitura mais tendencialmente inglesa do que propriamente francesa, se eu vir as coisas pelo lado mais ocultista. Uhum. Mas porque nessas teorias, quando a gente começa a estudar um pouco, né, não só essas duas escolas, mas assim como as pessoas que escreveram e pensaram teorias do tarot, a gente vê muitas coisas diferentes. Assim, por um lado, tu tem esse tarot muito, vamos dizer, intelectualizado, né, que pede muito estudo, muita pesquisa, e por outro lado tem pessoas que simplificaram muito, como você falou, e que vêem o tarot só, que propõem exercício de leitura do tarot só justamente com a iconografia, sem pesquisa nenhuma atrás, o consentimento, enfim, tu tem muita coisa diferente, né, entre as teorias e coisas até que são completamente opostas às vezes, né, na maneira de conceber a prática. Eu, aquilo que eu sinto é que nós acabamos por encontrar a nossa própria prática. E aquilo que eu costumo dizer e digo sempre, eu não consigo recomendar um livro de tarot, porque não existe um livro que explique o que é o tarot e como se deve fazer leituras de Eu tarot. estava falando um dia Muito, muito disso. tangente. E que nós temos que ter sempre um sentido muito crítico nestas leituras e muito comparativo, porque há autores que são de facto incríveis, mas todos eles, há sempre um aspecto ou outro com o qual a gente vai concordar ou discordar, ou até colocar em causa, não é? Porque é que o Uhum. autor diz que, sei lá, um 3 de espadas é uma carta extraordinária. Porque é que ele considera isto, não é? Uhum. Está errado, mas é a prática de leitura dele. É tentar encontrar essas. Ter no fundo uma leitura crítica sobre aquilo que se nos apresenta. Sim. Porque a partir do momento que a pessoa publica uma obra, para mim eu vejo muito assim, é uma publicação de um ponto de vista e de uma teoria pessoal, que por ser publicada e lida e estudada por outras pessoas, começa a ser pensado como uma teoria em si, sabe? Mas amanhã, se você publicar um livro, você vai criar uma nova teoria sobre o tarô, né? Então, essa distância é necessária também. Ao mesmo tempo que esse estudo ele é necessário, essa distância com o que, que aparece, ele é necessário também, eu acho. E uma das coisas que eu tenho aprendido muito com a prática,
essencialmente com a prática, muito com o Diego, porque o Diego ajuda-nos muito a pôr, a ver o que é a nossa mesa de jogo, não é? Ou seja, o que é a nossa mesa, o que são as nossas leituras. É nós tirarmos as nossas próprias conclusões perante as leituras e tendo feedback para quem nós fazemos leituras de tarot. E aqui eu gosto muito do livro do Weird, que também tem as suas questões, Sim. quando ele explica que nós temos que ser bons imaginários, não é? Porque ele diz que o tarot não deixa de ser um exercício de Exato, imaginação, exercício exato. de comunicação. E é importante sabermos como o fazer, não é? E isso só o vamos saber, efetivamente, e só vamos perceber os significados comunicando, exercitando, praticando e vendo os E resultados e percebendo. questionando o outro também, porque tem uma relação entre o seu imaginário de tarólogo e Uhum. também o imaginário de quem está na sua frente, assim, porque para você vai dizer alguma coisa, mas talvez quem está na sua frente vai ver outra coisa. Então, também tem essa questão toda do qual é o lugar que você oferece ao outro. Exato. Ele é uma pessoa que recebe ou ele participa da leitura, né? É, é isso. E eu acho que isso é mais importante do que propriamente a escola A ou a escola B ou a escola C. Eu gosto muito de dizer que ainda existe uma escola C, que é chamada Linguagem dos Pássaros, Sim, que é aquela que eu até acho que é mais fascinante e mais difícil de conseguir tirar dela o máximo partido, mas que ela é extraordinária, se for bem aplicada. Mais importante do que isso é nós também construirmos a nossa própria linguagem. sim, com certeza. Mas olha, porque eu te descobri, porque eu conheci a sua página, mas eu te descobri mesmo com esse workshop, né, que você fez sobre o Vievil, fez com o Pedro também. E então achei extraordinário esse workshop, adorei, mas sobretudo porque teve um estudo aprofundado, né, do contexto histórico. Ah, sim, no qual foi criado esse baralho. E então teve uma pesquisa, né, do lado de vocês, assim, um estudo, mas você vê que esse contexto histórico, quando você não o conhece, você perde muito assim, na maneira que você tem de usar esse tarô, você desconhece muita coisa, né? E o que mexeu muito comigo, e que depois de ter feito esse workshop com vocês e ter repensado esse objeto em relação ao contexto político, ideológico e tudo, não conseguia mais ver as cartas da mesma maneira, sabe? Então, isso é uma coisa que eu queria abordar com você. Primeiro, se você quiser nos falar um pouco desse tarô, se você tiver afim, sem nos dizer tudo sobre o curso. E segundo, falar um pouco também do que pode trazer a mais, ou tirar também, né? O fato de... Porque cada baralho de tarô, ele é criado num momento específico da história também, por uma pessoa e não uma outra, e você pode levar isto em conta ou não, você pode decidir não usar isto, mas se você se interessar por isso, as cartas, elas ganham também um sentido diferente, né? Sim, o Via Vil para mim foi uma descoberta muito grande também, porque era um barato que tinha muita curiosidade e, e, e este workshop surgiu porque eu e o Pedro queríamos mostrar às pessoas aqui em Lisboa que havia outros baralhos para além do tarot de Marselha e o tarot do West. Portanto, queríamos ir buscar outros baralhos, porque a maioria das pessoas não conhece, porque eles nem sequer são acessíveis. Nós, para conseguirmos comprar um Jacques Viville, ou para conseguir comprar um Vancheta, ou para conseguir comprar um tarot do século XVI, ou um tarot, por exemplo, o tarot de Budapeste, que é outro tarot que eu gosto muito,
Precisamos de ir aos autores, são baralhos que são caros, não são adquiridos de uma forma direta, num consumo de loja normal. Não é? Então Uhum. nós tínhamos primeiramente pensado nos Visconti, que é o clássico, não é? E chegámos à conclusão que era melhor não ser o Visconti, porque já havia outras pessoas também a fazerem trabalhos sobre os tarôs dos Visconti Sforza. Então, dentro destes, escolhemos o Viaville, porque tanto eu como o Pedro tínhamos esse baralho na edição do Patrick Koch, Coto. sim, que é uma edição completa do baralho, com as 78 cartas, e porque nós sabíamos, até de termos tido alguns cursos de história de tarô, de termos lido nos livros de história de tarô referências a esse baralho, como sendo um baralho fora do padrão típico do padrão Marseille. E então decidimos escolher esse baralho e fazer a formação, ou seja, fazer uma espécie de uma oficina em que iríamos mostrar às pessoas o baralho físico. Não é? Obviamente que com alguma antecedência fomos à procura dos significados dele. Então aí foi um abrir um mundo de conhecimento que eu acho que nem eu nem o Pedro tínhamos e que fomos descobrir, não é? Fomos descobrir porque é que o baralho é um poema escrito que tem uma mensagem muito direta, não é uma mensagem oculta, não, ele é muito direto. Porque é que um baralho do século XVI aparece inteiro, quando até à data que nós fizemos a oficina não havia nenhum baralho que tivesse completo, a não ser o do Jacques Viville, o tarot do Jean Noblet, que é contemporâneo, faltam-lhe cartas, Uhum. não foi encontrado na sua totalidade. Porquê? E depois fomos à procura dos autores que falavam sobre este baralho. E foi assim que nós chegámos a esta percepção de algo que nós também já sabíamos, não é? Que os baralhos refletem a cultura da época. Não é? Nós hoje, no século XXI, também temos baralhos que nos falam de questões muito concretas da nossa sociedade, hoje. Não é? E aqui ele também fala de uma questão muito concreta daquela sociedade do século XVI, de uma França absolutista. Não é? E, portanto, sabe-se, e eu também sabia isso, e o Pedro também sabia isso, que era um baralho que não era um baralho reconhecido como um baralho oficial. Uhum. Numa época em que os baralhos começam a ter padrões muito rígidos e muito estruturados, e porque é que aquele tinha saído da linha, não é? E foi assim que nós chegámos ao workshop final que tu assististe, embora o tenhamos também feito no presencial. É muito interessante perceber que o baralho, no fundo, reflete a nossa vida do dia a dia, não é? E as questões do dia a dia. Portanto, o baralho, o tarot, também é um instrumento político, como é um instrumento pedagógico, como é um instrumento de passar cultura. Sim. Sim, mas aí, por exemplo, quando vamos dizer, você faz uma consulta, você tem um tarô de Marcella clássico, sei lá, o Noblet, o Gevir, por exemplo, e o outro. Depois você vai falar um pouco se você aceitar da sua maneira de fazer consulta e tudo. Hum. Mas se você, por exemplo, usar o Vieville, na consulta de hoje em dia, você vai levar em conta esse contexto histórico da época em relação à nossa época e à problemática da pessoa, ou vai Não, usar como um tarô não qualquer? tenho essa prática, porque eu não jogo com o Biafil Não joga também. com ele. Eu não tenho essa prática. Mas sim, eu vou ter sempre isso em conta. Eu, quando sai, numa consulta, quando sai uma carta como o Papa, como a Papisa, como mesmo os reis, as rainhas, ou seja, são cartas que falam, uma imperatriz, um imperador, que falam de uma estrutura cultural e que está muito associada aos seus significados, que podem ser perfeitamente transferidos para a nossa realidade do dia de hoje. Uhum.
e sim, e falo. E tenho isso em conta, sempre. Agora, Mas eu não tenho prática nem de jogar com o Viaville, nem de jogar com outros baralhos. Jogar em consulta, ou seja, de fazer leituras em consulta com esses baralhos. Mas eu lembro-me que uma vez estava em casa de uns amigos e apareceu uma pessoa lá que apareceu de fora e alguém disse: a Ana sabe ler tarô, vai-te fazer aí uma leitura e vai-te já dizer como é que está o teu problema. E o baralho que me passaram para a mão foi o Tarot del Fuego. não conheço. Del Fuego? O Tarot del Fuego, que é um tarô do século, é recente. Eu não tenho aqui à mão para te mostrar, mas é um baralho que é muito forte, tem muitas imagens, é muito. Eu não sei se o tarot é mexicano ou se é espanhol, mas ele tem assim imagens muito fora daquilo que eu estava habituada. Padrão E ocidental, né? Mais ocidental. eu vi-me ali numa situação de ter que fazer uma leitura e não estar com um baralho ao qual, em termos de imagem, não é aquilo que eu estava habituada. E foi uma experiência incrível, porque o baralho falou comigo e eu falei com o baralho. E não tive dificuldade nenhuma e integrei tudo aquilo, mesmo as explosões que ele tem imensas explosões, principalmente nos naipes de paus, muito fogo, muita. E foi mesmo uma experiência extraordinária, ou seja, portanto, eu acho que os baralhos falam e nós seguimos a leitura pelas imagens que vemos e Uhum. por aquilo que estamos a utilizar. Isso sem sombra de dúvida. E porque assim, o estudo do tarô, ele não é somente histórico, né? Eu digo sempre que para mim ele é muito pluridisciplinar, porque quando você entra naquele estudo, você vai estudar tanto simbolismo, a história, mas também pode estudar as religiões, vai estudar psicologia, né? Então tem muitas disciplinas aí pelas quais você pode até se perder, né? Porque é muito vasto, porque o tarô é um mundo e aí tem muitas coisas dentro dele. Mas entre todas essas disciplinas, você tem uma que você mais gosta? Ou você se deixa levar para uma assim como para outra? Não, quer dizer, não consigo identificar assim nenhuma. Eu acho que eu gostei muito uma vez de ler numa introdução do livro do Ney Naif, ele dizia que tarot é tarot e tarot é tarot. E eu sigo muito isso. Não quer dizer que eu não vá ler. Um dos meus primeiros livros de tarot que eu li foi o Jung e o Tarot, que é um livro que não é muito querido por os tarólogos, não é? Por alguns dos tarólogos. Que efetivamente não é um livro sobre leitura e técnicas de leitura, não é, mas ele abriu muitas portas e fez-me ver que eu podia olhar para o tarot de mil e uma formas diferentes. Hum, E, e achei-o muito rico por causa disso. Porque falava de coisas que para mim me eram muito queridas, digamos assim. Eu leio muito, eu venho, sempre fui uma pessoa que estive muito associada, que sempre li imenso romances, ficção, mais ficção do que propriamente ensaios, mas também leio ensaios e outras áreas. E tudo aquilo que eu li naquele livro me fez sentido. Ou seja, eu comecei a perceber que as cartas, cada ano, nos fala das nossas vivências e das nossas realidades em determinados contextos. E, e percebo o lado da psicologia associado ao tarot, se bem que eu não faço este tipo de ligação, não a faço. Ou seja, eu não sou psicóloga, eu nunca estudei psicologia e eu nem pretendo estudar psicologia. Posso saber exatamente mais ou menos os pontos de orientação básicos, mas chega. E é o mesmo com a astrologia, por exemplo. Eu não sou astróloga, eu nunca estudei astrologia e eu não sei algumas linhas assim mais fundamentais por ouvir ao meu redor e por ler em livros, quando, sei lá, quando leio um Wirth ou quando leio um livro da Golden Dawn, está lá.
não é? E, portanto, eu vou aprendendo com eles, mas não faço tensões de estudar aquela disciplina. E Entendi. continuo sempre muito vinculada ao tarot. Não quer dizer que com isto eu um dia mais tarde não possa vir a escolher uma disciplina, mas eu não gosto de. Neste momento eu não tenho assim Sim, nenhuma disciplina que possa dizer que eu você o vê mais pelo prisma não, dessa disciplina. não, não. E a tua prática, então? A tua prática de consulta, por exemplo, você falou que era mais mesmo pela ou a linguagem dos pássaros, essa coisa muito de ver o que acontece. Pode falar um pouquinho mais pra gente de hoje? Qual é a prática da Rota Maga, assim, de consulta? Eu em consulta abro sempre um jogo grande, ou seja, sempre um jogo que dê uma leitura que seja abrangente. Que gosto muito de ler tabuleiro, é assim uma das minhas leituras quase preferidas. Tabuleiro E de quantas das cartas? 22 Das cartas, 22. mais. Também, muitas vezes, também abro uma mandala astrológica com as 12 cartas, só com 12. Muitas vezes em leitura em pares, outras vezes só maiores não, mas quando abro uma mandala faço geralmente com leitura em pares, ou seja, o maior e o menor. Faço sempre isso e depois a seguir posso utilizar outros métodos que complementem aquele de acordo com aquilo que as pessoas me vêm à procura, não é? Uhum. Eles pretendem saber, porque há questões mais objetivas que estas leituras mais genéricas não nos permitem, de uma forma assim muito clara, não é? Responder. E agora perdi-me um bocadinho, mas geralmente é assim que eu estruturo uma consulta. Quando a minha leitura tem uma técnica, e eu leio mais pela escola inglesa do que pela francesa, ou seja, eu tenho esta, como dizia o Júlio muitas vezes, é a maldição do leite, não é? Ela vem connosco, é connosco e é um facto, mas eu tenho sempre atenção à questão da imagem e da linguagem dos passos e o que é que as cartas me vão. Eu olho sempre para as direções das cartas, eu olho sempre para como é que elas se comunicam entre si. Eu presto sempre atenção quando elas se repetem, porque geralmente já faço leituras com dois baralhos, abro o jogo grande e mantenho-o aberto e uso Para completar. outro baralho para fazer leituras mais específicas. E isso tenho sempre em atenção tudo aquilo que no momento do jogo me aparece, não é? Não uso uma técnica, porque eu acho que é impossível quando está em ambiente de consulta ir-se buscar as questões técnicas. Ninguém Sim, vai não. buscar. Não, ou você fica muito fechado, né? Não, Também você não, não abre, isso assim, não existe. não se adapta. Ali há uma linguagem, não é? É o tarot a falar connosco e nós a falar com o consulente. E o consulente também a falar connosco e as coisas vêm. E elas vêm naturalmente. Eu acho que elas vêm naturalmente. E, então, e você, por exemplo, tem tendência também a ler as cartas não obrigatoriamente de um lado para outro, mas verdadeiramente em função de como elas saem e o Não, movimento delas, né? eu costumo dizer que eu sou muito anárquica e que ter a minha mesa é uma confusão, porque eu abro um jogo grande e depois abro os pequenos em cima do grande. E eu olho para tudo, ou seja, eu estou sempre a olhar para tudo. É uma visão em arborescência que você tem, né? Sim, 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 sim. Legal. Ao nível de prática, é isso que eu habituei-me assim, sinto-me bem a fazer assim, dá bons resultados, ou seja, as pessoas ficam satisfeitas e tenho tido bons feedbacks. É uma forma, não é? Eu também não sou muito organizadinha, ou seja, eu sou organizadinha numas coisas e desorganizada noutras. Meus rituais, como toda a gente, todos temos, não é? Sim, sim. Mas a gente tem ordem na nossa desordem, sabe? Tem uma ordem na desordem sempre.
É, E o lugar do imaginário, então, em tudo isto, para você, porque você falou, né, que estudou muito e continua estudando muito, mas ao mesmo tempo esse espaço para o imaginário que também você acabou de dizer, né, usando, por exemplo, esse tarô de Fuego, que você não conhecia e que falou com você mesmo, isso então mostra que não foi tanto pela metodologia, mas sim também pela capacidade ah, de mobilizar outra inteligência, né? Que não é só a inteligência racional. sim, tem que ser. Eu acho que a leitura de tarot não é uma inteligência racional. Ela tem que existir. A técnica tem sempre que existir, não é? Porque também não podemos viajar sobre uma imaginação que não tem base e que pode provocar no outro, pode ter um impacto muito forte, não é? E não é uma atitude responsável, não é? Mas eu acho que eu entrego-me muito a esta questão do imaginário. E eu acho que é. E a minha maior dificuldade com o tarot, nos primeiros anos em que fazia leituras, que eu acho que é uma dificuldade que eu acho que ainda hoje a tenho, mas que eu a tenho treinado muito, é conseguir sair dos meus valores. Ou seja, quando estou a fazer uma leitura de tarot, os valores não existem. Porque é o consulente, é a pessoa que está à nossa frente, que nos está a... É para ela que eu estou a ler, é para os problemas dela que eu estou a falar, é para contextualizar no mundo dela. Não tem nada a ver com o meu. E nós temos muita tendência, por mais. É um exercício, não é? Quase que tem que se fazer constantemente e qualquer pessoa que leia tarot tem sempre este choque que é de repente termos alguém que está à nossa frente que vive numa realidade completamente diferente da nossa, Nossa, não é? com certeza. E nós temos que comunicar, não é? E isso não se aprende pela razão, Não, não, com não é? certeza. Isso não se aprende pela razão. Mas eu sei, porque neste sentido eu vi que, por exemplo, para mim, que quando eu criei minha conta também foi assim, um pouco como você, tirar a carta e escrever, sabe? E sem mobilizar muita razão e tal, mas um exercício de expressão, assim, mais poética. Eu achei que esses exercícios de escrita me ajudaram muito. E é diferente ainda em consulta, não é tão fácil oralmente e tal, mas eu acho que a escrita, ela nos ajuda muito justamente a sair dos nossos valores, como você fala, e a deixar e abrir a imaginação, ainda mais quando não tem pergunta, quando não tem, entendeu? Acho que uma via, juntar a escrita às cartas, é uma coisa que aciona muito a imaginação também. Sim, isso eu também concordo. E eu tento fazer isso. Não, eu gostaria de ter mais tempo para poder fazer mais vezes. Às vezes estou tão cansada que não o consigo, não é? Mas eu isso também concordo. E uma das coisas que mais gosto, e isso gosto mesmo, é de abrir a primeira leitura, esta leitura mais geral, não é? Sem contexto. Hum, Que o contexto venha a seguir. sim, sim, também. A magia na consulta transforma-se completamente. É completamente diferente ter um consulente que chega e começa a contar a vida toda desde que foi pequenino e as cartas. A gente está a abrir a leitura e está a ver aquilo que ele nos está a contar para que nós vamos repetir aquilo que ele nos está a dizer. E isso Isto, é porque quando muito. a pessoa fala antes, ele vem com a história dele e você vê logo a história dele porque você recebe essa e sai nas cartas, né? É, Enquanto não tem essa palavra, é uma outra coisa que se instala e você pode partir para uma nova história com ele, que não é, seja essa visão que ele já tem chegando. que ele já tem e que depois condiciona. Sim, Não é? Depois vai e que te condicionar. condiciona enquanto tarólogo também muito. É. Mas E Ana,
eu vi agora, hoje, né? Você Sim. fez um post, né? Nem dei tempo de ver online porque ia começar a live, mas você tá estudando agora, acabou de estudar o tarô da Leonora Da Leonora Carrington Sim, e sim. vai fazer uma aula sobre Vou fazer. tarô. Este tarô entrou na minha vida assim também como o próprio tarô, não é? Ou seja, um dia um aluno meu mandou-me um artigo sobre isto em 2000 o ano passado, a perguntar-me se eu conhecia aquele tarô e eu Uhum. disse-lhe que não conhecia, mas conhecia a artista plástica que eu tinha feito e eu acho que até foi no mesmo dia. Um grande amigo meu que é um colecionador de tarôs daqueles que a gente também gostaria de ser, mas não é? 500 ou 600 ou 700 tarôs em casa, mas pronto. Que me mandou uma mensagem a dizer: Olha, consegui comprar um tarô que está super esgotado, mas eu consegui comprá-lo e tens que vir cá a casa ver. E eu comprei também o livro da segunda edição e tu tens que ver. E eu fui ver e ele arranjou-me o livro do tarot da Leonora Carrington e antes de eu abrir o livro, antes de eu olhar para o tarot, antes de eu saber o que estava ali, o Júlio do Fortuna Arcana, o ano passado, convidou-me para fazer uma palestra sobre tarot e disse: Fala sobre o que tu quiseres. E eu disse: Mas fala sobre o quê? Agora a sério, sobre o que eu falar sobre o quê? Ainda por cima, no meio de tantos tarots, eu vou falar sobre o quê? E depois, em conversa, disse: Olha, chegou aqui este livro hoje, que era o Tarot da Leonora Carrington. Eu nem sei muito bem o que isto é. E ele disse: Ah, então fala sobre o Tarot da Leonora Carrington. E eu disse: Então está bem. Isto foi em dezembro, eu ia fazer a palestra em fevereiro. E foi uma viagem extraordinária porque é um tarô iniciático, ou seja, foi um tarô que ela fez para ela e que nunca foi publicado. Em vida dela ele não foi publicado. Ou seja, foi um instrumento que era um instrumento dela com todos os estudos feitos dos grandes estudiosos do tarot, desde o Wirtz ao Ouspensky, ao próprio Levi, à Golden Dawn, a estudos de magia, a questões alquímicas e toda a obra e vida dela que eu fui percebendo, que eu não conhecia, não é? E que me faz sentir e perceber que eu considero, não sei se efetivamente o é, mas talvez seja o primeiro tarot feito, concebido, desenhado por uma mulher, exclusivamente por uma mulher. Ou seja, não tem mãos, não, Não, não tem mãos masculinas no sentido da sua concepção e da sua e do seu simbolismo. e E ela era surrealista, né? Era também. Então tem essa influência também do surrealismo bem, nesse tarô. sim, se bem que eu acho que o tarot não tem nada de surrealista, ou seja, não tem. Ou seja, ela própria dizia que, sendo tida como uma artista surrealista, ela não era só surrealista. Entendi. E, e para mim, e agora que tenho o tarot físico, não é? Consegui comprar a segunda edição do tarot, vou fazer uma oficina presencial para que não só possa explicar a origem e como é que aquele tarot foi construído, um bocadinho à semelhança do que também fizemos com o Viaville, podermos também ver o tarot e usá-lo e pô-lo em cima da Ele é impossível. Eu quis comprar esse tarô há alguns meses, aí pesquisei. É impossível de achar aqui. Eu sei que na América do Sul você encontra, no assim, com mais. ele foi Mas editado. na Europa é nem livro, né? Se tem um livro, eu acho, mas o tarô você não encontra. Ele foi reeditado agora. Eu acho que ele está à venda agora. Já Hum. consegue comprar novamente. E essa Sim, oficina, então, não vai ser virtual, é só não vai ser presencial. presencial. Tem que ir em Portugal.
então, para participar. Convidada para vir aqui a Lisboa para fazermos uma oficina. É um bom pretexto. Fazermos uma oficina juntas. Ana, a gente está 1 hora já conversando, são 9h05, passa rápido. Uhum. Você gostaria de acrescentar alguma coisa? Tem algum ponto que a gente queira conversar que talvez esqueci? Porque minhas perguntas, eu fui na fluidez, assim, né? Não estava lendo, então não sei. Deixa eu ver. Se tinha outra coisa importante, eu tinha escrito. Não, quadro imaginário, que é importante para você. Tem mais uma coisa que eu queria te perguntar. Só se você quiser, se você tiver alguma coisa para dizer antes. Não é? Sim, sim, pergunta. Para você, o que é o tarô? Simples? Aquelas perguntas super simples. Assim, Eu se gosto você muito, tinha aqui algumas palavras, algumas frases, assim, tentar eu gosto definir, né? Porque... muito desta ideia que eu, a primeira vez que eu li foi no livro do Oswald Witt, mas depois quando estudei o tarô do Jacques Viville voltou-se a falar nisto, e eu acho que o tarô é um livro mudo que fala connosco, não é? Que comunica connosco e que nós temos que ter a arte de o saber interpretar. Eu vejo muito o tarô como uma linguagem, é essencialmente uma linguagem. E também o vejo como uma linguagem oracular, no sentido de previsão, não, mas é sempre uma previsão que é muito sustentada naquilo que é o nosso momento atual. Nós estamos a vivenciar as nossas questões, as nossas vivências, o nosso dia a dia, as nossas emoções e também. as nossas emoções. E o tarot não deixa de ser um grande livro que nós temos que aprender a ler e que nos fala muito da nossa vida. E quando eu digo vida com letras muito grandes, porque é geral, não é? E eu vejo muito o tarot nessa perspectiva. Gostei. As pessoas que estão com a gente, tem alguém que está querendo fazer alguma pergunta? Porque eu não prestei muito, sou muito ruim na gestão dos comentários. Não sei se alguém quiser fazer alguma pergunta antes da gente fechar a conversa. Que eu estou muito focada assim na conversa com o convidado, aí em geral eu vejo as perguntas no final. Bom, pelo que eu vejo, não está tendo. Não. Ana, você quer... Eu ia fazer um comentário. Tu colocaste como o título desta live era Tarot Sim. Científico. Eu não vejo o tarot como uma ciência de todo, ou seja, nem considero que o tarot seja um instrumento científico, no sentido de que é exatamente o oposto daquilo que é a ciência, não é? Ou seja, o tarot é um instrumento que felizmente nos tira dessa versão mais ortodoxa, que pode ser o estudo científico e as regras científicas, não é? Que têm o seu lugar e têm o seu papel e são fundamentais. Mas o tarot é outra linguagem. E até achei curioso a maneira como tu me chamaste, assim, eu agora vou falar sobre isto. Não, mas era justamente isso que eu queria questionar, sabe? Porque a gente, assim, na maneira que a gente se encontrou e conversou sobre o tarô, pareceu que o estudo ele estava ocupando um lugar importante, né? E eu vejo muita gente também que, sim, lê, entende o tarô muito na base desses pensamentos, dessas teorias, e que são úteis também, né? Eu acho que essa conversa mostrou que são úteis na estruturação da gente, para depois poder liberar, né?
Então, mas era isto mesmo, é a questão, né? Esses saberes, esses estudos, será que eles fazem desse objeto misterioso uma coisa científica ou não? E não, Eu pessoalmente, pelo contrário. mas, mas é isso. Ótimo, Olha, ótimo. muito obrigada Obrigada pelo convite a você. e por esta aventura, porque para mim é uma aventura. Para nós todos, é. Obrigada Então, por obrigada. ter, por ter aceito esse convite, obrigada pela conversa. E então E, vou ter que comprar minha passagem para Lisboa logo, logo. exatamente, workshop juntas. Não, eu vou assistir, eu não sei nada. Eu vou assistir como aluna sua. Obrigada. Um beijo grande, Adeus. querida. Muito Adeus. obrigada. Obrigada a Obrigada. todos. Obrigada. Tchau. Peraí, que eu nunca sei assim.